Hoje é um dia muito especial para mim. Sinto-me honrado por integrar o Conselho Comunitário da Associação dos Moradores do Rio 2 desde o ano de 2010 e ter sido escolhido por aclamação para presidi-lo por 2 mandatos, do ano de 2015 e este que se principia. Isso, evidentemente, pela providência divina e a generosidade de meus pais. A honraria invulgar vem, entretanto, envolta em imensas responsabilidades. Em particular, em razão da grandeza dessa instituição associativa e dos obstáculos a serem enfrentados para o alcance das metas mínimas que nos são impostas pelo mistério do cargo e das aspirações de nossos associados e da sociedade como um todo. Sem deixar de esclarecer, evidentemente, as limitações de que sou possuído para desincumbir-me desta nobre tarefa. Falar da grandeza da AMO Rio 2 é revelar a todos que representamos um percentual expressivo da população da Barra da Tijuca. Nossos números são esplendorosos. Temos 4.447 unidades, uma população de aproximadamente 19 mil pessoas, uma arrecadação de 22 milhões de reais por ano para cobrir despesas de transporte, paisagismo, segurança, limpeza e a nossa eficiente equipe de profissionais que trabalha arduamente para fazer a felicidade de nossos associados, pois trabalhamos para fazer a felicidade das pessoas. É dizer a todos que estamos numa área que representa uma parcela significante do PIB de nossa região. É dizer a todos que dos 92 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, 22 deles têm uma população menor que a nossa. É dizer a todos que nada disso seria possível se não fosse a coragem de um desbravador chamado Carlos Fernando de Carvalho, a quem agradeço imensamente a presença especial de todos vocês aqui nesta noite. Foi acreditando numa explosão demográfica que o Dr. Carlos fez surgir no meio do nada um pouco de tudo para essa área habitacional denominada Rio 2, com aproximadamente 19 mil habitantes. E hoje somos significantes na região, que conta com parceiros e vizinhos do porte das associações do Cidade Jardim, Vilas da Barra, e agora a mais jovem no centro metropolitano. E talvez seja por isso que não consigo proferir essas palavras sem repetir e render algumas vezes toda a merecida homenagem ao Dr. Carlos Fernando de Carvalho. Pois, segundo ele, abro aspas, a sociedade civil organizada é o principal agente promotor do crescimento ordenado e sustentável da Barra da Tijuca. Na verdade, como bem enfatizou o Dr. Carlos, somente pela organização da sociedade se assegura o predomínio do povo diante da ausência do Estado. Mas diante de tudo isso, ainda precisamos de algo para complementar os nossos esforços no sentido de oferecer uma melhor qualidade de vida aos nossos associados. Precisamos da presença do poder público ao nosso lado, para o cumprimento de um mistério de índole constitucional. Somente a sociedade organizada pode exigir seus direitos e manifestar suas opiniões, de modo a despertar nas autoridades públicas a necessidade que temos do retorno
de parcela dos tributos que nos são cobrados. Hoje, atuamos em regra na inércia do poder público. A nossa associação despende a maior parcela da contribuição recebida de seus associados com a implantação de um sistema de transporte, de limpeza, de segurança, de paisagismo, todos os serviços que nos deveriam ser prestados como contraprestação de nossas contribuições tributárias. E por tudo isso, pagamos em duplicidade. Mas não vamos esmorecer, pois as associações são a base sobre a qual a democracia dos associados se instala. É hora do debate, é hora de firmar a parceria com o poder público. Não podemos aceitar passivamente que o esquecimento e o abandono de políticas públicas custeadas pelo Estado sejam a regra numa região que muito contribui para os cofres do erário. Nosso papel neste cenário é estreitar o diálogo com o poder público, impulsionar e motivar a efetiva participação nesta região tão importante para o sucesso da Barra da Tijuca. Isso só será possível através dos poderes constituídos das associações, da efetiva participação política pelos seus representantes legais nas discussões de temas relevantes como meio ambiente, desenvolvimento econômico equilibrado e prestação das políticas públicas de segurança e demais serviços que a região tanto necessita, a fim de garantir a existência digna de quem escolheu esse lugar para morar, além de garantir o futuro de novas gerações. Ano após ano, nossas vitórias têm sido resultado da união de esforços das associações e seus respectivos associados, que lutam incansavelmente para a manutenção do status supremo de construir, transformar e elevar a nossa região a um lugar maravilhoso para viver e ser feliz. A sociedade e as autoridades públicas hão de compreender e estar conscientes de que a organização e associações revela a presença de um grão de areia na edificação da democracia. A democracia participativa que habita e habilita o homem a substituir a inércia do Estado. Essa tem sido a nossa luta. E é exatamente pelo respeito que tem merecido as associações, que se imprimem no comportamento social, as reações espontâneas que têm orientado o poder público diante das associações, diante da omissão de políticas que afetam diretamente todas as nossas aspirações. A relação há de ser de parceria. Não deveríamos pagar por segurança privada quando a pública já é paga por nós. Estamos sendo bitributados. E a sociedade clama por uma resposta estatal efetiva. No âmbito da segurança pública, principalmente. Eis a questão que nos aflige. E a nós, como os entes associativos da região da Barra da Tijuca, cabe a luta incessante para atender às aspirações de nossos associados e da sociedade como um todo. Daí a necessidade de se combater com veemência a duvidosa interpretação da predominância do interesse público estatal em relação às associações privadas, pois somos parte de um todo. Na realidade, trata-se de axioma reconhecível que há de proclamar a superioridade do interesse da coletividade, firmando sua prevalência como condição de sobrevivência e da garantia de direitos aos entes associativos, pois somos o pressuposto de uma ordem social estável. Tributária de concepções organicistas, antigas e modernas, a ideia da existência de um interesse público inconfundível,
com os interesses pessoais dos integrantes de uma sociedade política e superior a eles, não resiste à emergência do constitucionalismo e à consagração dos direitos fundamentais e da democracia como fundamento de legitimidade e elementos estruturantes do Estado Democrático de Direito. É nas associações que encontramos o elo de ligação nas relações dicotômicas entre o público e o privado. Assim, as relações de prevalência entre interesses privados e público não comportam determinação a priori e em caráter abstrato, senão que devem ser buscadas no sistema constitucional e nas leis, bem como nos estatutos das associações, as metas coletivas da sociedade, sob pena de entrarmos em conflitos por uma famigerada crise de representatividade, pelo incremento da atuação coletiva do Estado em detrimento dos entes associativos. Pois a personificação coletiva é, na sociedade que nos rodeia, uma realidade que se impõe nas representações sociais. As associações têm em seus associados a sua origem e a fonte maior da formação da vontade social. Ao contrário senso, não existiria razão para a liberdade de associação se o interesse coletivo tivesse que sofrer as carências de políticas públicas pelo abandono do Estado. A nação brasileira, após ultrapassar um período que pode ser chamado de turbulência ética, luta hoje pela consolidação de princípios e valores que conduzirão toda a sociedade e principalmente a sociedade organizada por intermédio das associações. Pois nós, nas palavras de Vitor Hugo, extraímos que uma sociedade de carneiros acaba por gerar um governo de lobos. Esse processo indispensável à normalidade social não é um processo meramente político. Antes, envolve a sociedade em seus valores, suas normas, suas instituições, suas atitudes culturais, sociais, comportamentais, morais, sua organização econômica, mas, sobretudo, sua estrutura jurídico-política no âmbito dos pequenos núcleos associativos, os quais somos parte integrante. Por derradeiro, quero deixar expresso em palavras a satisfação com que recebo esse desafio de presidir o Conselho Comunitário da Rio 2 por mais uma vez, sem me desviar da postura ética que sempre balizou minha vida desde o berço, passando pelo glorioso tempo em que o comandante Chagas, aqui presente, me recepcionou no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, nos idos de 1982. Não podendo esquecer o período de 22 anos ao lado de grandes personalidades como meu colega, advogado Dr. Roberto Torce, também aqui presente, naquela que foi a maior escola de aviação da aviação brasileira, a nossa inesquecível Vale. E não menos relevante, os últimos 9 anos atuando como conselheiro comunitário nesta gloriosa associação de moradores, sendo enriquecido pela contribuição efetiva dos conselheiros comunitários aqui presentes. E o cômputo geral de 30 anos dedicados ao direito me habilitam a manter íntegros os princípios e os valores natos que até o dia de hoje me conduzem. Com esse pequeno currículo, senhores conselheiros, tudo farei para não decepcioná-los. Tenho certeza, os senhores, de que à frente de nossa instituição existe um time de voluntariados comprometido com a ética e transparência na gestão de recursos de nossos associados e na incessante busca do bem-estar coletivo. Eu agradeço muito o empenho de meu vice-presidente, João Luiz, que merece o reconhecimento de todos nós. A minha esposa, meus filhos e amigos, peço antecipadamente que tenham paciência com minhas ausências
nos momentos de lazer, pois o trabalho me exigirá a parcela do tempo que lhes pertence. Mas tudo isso em prol da nobreza do interesse da coletividade. E com um sentimento de felicidade, concluo essas palavras com as palavras de Geraldo Azevedo: fundamental é ser feliz. O meu muito obrigado a todos. Antes de encerrarmos, temos uma surpresa aqui. O conselheiro Paulo Batista deseja fazer uma homenagem ao presidente Xisto Matos. Pode vir aqui, se for. É melhor o senhor subir por ali. Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui nessa passagem de comando a um grande navegador de palavras, de consciência e de resultados como Xisto Matos. O conheço há 10 anos de lutas aqui no Rio 2, como conselheiro também. E como colega escritor, que ele também fez o seu livro muito bem escrito, eu fiz uma poesia chamada O Conselheiro. Vou passar agora a vocês. O homem pede a palavra, coerente, preciso, conciso, com serenidade pede a palavra, e todos irão ouvir. O silêncio ronda a sala, quase se ouve o tic-tac, e com uma costumeira calma, parte pontualmente ao ataque. Como navegante, domina a nau, não tem vento, passa vagas em tempo de escapar do temporal. O direito lhe ampara na busca da solução, da escuridão à luz, como as cavernas de Platão. Uma sala em diversidade, um mix de soluções, escravos da vaidade, ele recita Camões. Que inveja pecadora, que sensação abstrata, querer ser igual a ti, se a ti ninguém se iguala. Humilde homenagem do amigo ao amigo, advogado, escritor, conselheiro e agora presidente da Mobília, Xisto Matos. Bom, agora podemos finalizar. Agradecemos a presença de todos, tá? E para encerrar essa noite tão especial, convidamos a todos um brinde ali no hall, tá bom?